compartilhar um texto com vocês. Está no livro do profeta Jeremias. Livro do profeta Jeremias, capítulo de número 29, nós vamos estar lendo nesta noite. Diz assim a palavra de Deus: ora, são estas as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém aos que restavam dos anciões do cativeiro, como também aos sacerdotes e aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor levaram cativos de Jerusalém para a Babilônia. Feche os teus olhos neste momento. Senhor, nós adoramos o teu nome, Pai. Bendizemos o Senhor. É mais uma oportunidade, Deus, que o Senhor nos confere de poder compartilhar da tua palavra. Oramos para que esta palavra germine em nós, frutifique em nós, gere fruto em nós. Mas oramos também para que através de nós ela produza na mesma proporção para a glória do teu nome, no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então vamos falar um pouquinho nessa noite a respeito do que vivemos, a respeito do que estamos enfrentando nesses dias, da situação que o Brasil se encontra, do momento que a igreja está passando. Muitas pessoas contaminadas, alguns já perderam as suas vidas. No Brasil aí, conforme eu disse, mais de 16 mil pessoas, 16.091 pessoas até o momento, segundo informações do Ministério da Saúde. 16 mil pessoas, muita gente, muitas famílias. E na verdade os dias são difíceis, né? Sabemos que todos os dias morrem muitas pessoas, mas também nascem muitas pessoas todos os dias. E Deus, Ele é o mesmo, né? Que hoje muitos choram a perda, mas muitos se alegram com a chegada dos recém-nascidos, dos bebês aí, as famílias. Então, Deus, Ele é bom o tempo todo. E Deus, Ele tem cuidado de nós. E Deus, Ele é um Deus que zela por nós e pelos seus. A Bíblia diz que Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Nós cremos nessa palavra. Mas hoje eu quero falar um pouquinho a respeito dessa carta que Jeremias escreve. E eu quero falar sobre algumas coisas, algumas instruções que Deus, através de Jeremias, Ele transmite àquele povo que estava cativo, que estava preso, servindo a Nabucodonosor, devido à infidelidade que eles viviam naqueles dias. Entendemos que o nosso comportamento diante de Deus, ele pode tanto nos levar a conquistar grandes coisas, como também a perder algumas coisas, a sofrer algumas privações, alguns ataques do nosso inimigo. E o povo de Israel estava naqueles dias servindo a Nabucodonosor, e isso aconteceu porque o próprio Deus havia os entregados à mão de Nabucodonosor para que eles pudessem entender a vontade de Deus. Aí eu vou citar alguns pontos, né? E o primeiro que eu quero citar, que são atitudes que Deus cobrava de Israel, e pode ser que Deus possa cobrar de mim, de você, possa estar cobrando de mim, de você nesses dias, para que as coisas mudem, para que possamos viver dias melhores, para que
aquilo que queremos, ou o que mais queremos nesses dias possa acontecer. Para Israel, o que eles mais queriam era retornar para Jerusalém, era voltar ao templo para adorar o Senhor, para servir o Senhor, era voltar para as suas casas, as suas terras. E você hoje também tem um desejo, eu tenho um, nós temos um desejo, um propósito, uma vontade, e pode ser que Deus queira trabalhar em nossos corações, falar conosco, ministrar aos nossos corações, através dessa palavra que Ele usou para falar com o povo de Israel nos dias de Jeremias. E o primeiro ponto que eu quero abordar é a nossa ação diante da situação, diante da circunstância. O primeiro ponto que eu quero falar é sobre agir ao invés de reagir. A gente tem falado, eu tenho falado com alguns irmãos que eu tenho encontrado a respeito da nossa posição nesses dias, da nossa postura nesses dias, diante das pessoas que estão em nossa volta. Pode ser nossa família, pode ser os colegas de trabalho para quem está trabalhando, pode ser, enfim, as pessoas que Deus tem colocado em nossa volta nesses dias. Eu tenho falado com os irmãos a respeito de postura nesses dias, e aqui a palavra é de atitude da igreja. Deus está cobrando da igreja uma atitude nesses dias. Haja ao invés de reagir. Olha para você ver que interessante isso. A primeira atitude do povo de Israel diante da grave crise em que passavam foi reagir da pior forma possível. Eles começaram a ouvir falsos profetas que diziam que logo eles iriam voltar para suas casas, e eles pararam suas vidas totalmente. Eles reagiram como? Reagiram parando tudo e vivendo uma vida medíocre. Salmo 137, verso 2, narra bem essa história. Lá nos mostra um pouco dessa realidade, quando mostra o povo totalmente desanimado. Lá está escrito assim: olha, nos salgueiros que lá havia, pendurávamos nossas armas. Ou seja, já não havia mais alegria. As harpas eram um símbolo de festividade, de música, de louvor, de adoração, de gratidão a Deus, e elas estavam penduradas sem uso. Presta atenção nisso, porque isso é interessante. O povo de Israel, que era acostumado a adorar, louvar e bendizer o nome do Senhor, agora penduram as suas armas. Pois você pode ler lá em Salmo de número 137, você vai entender o que eu estou falando. E aquele povo não tinha mais alegria, estavam desanimados. Por que o desânimo? Qual o motivo do desânimo? As falsas notícias que eles recebiam. Irmãos, cuidado com as falsas notícias. Cuidado com as notícias falsas desses dias. Cuidado com os falsos profetas que estão dizendo palavras deles mesmos, que professam palavras de si próprio, esquecendo das Sagradas Escrituras. Cuidado para você não ser aí induzido a desanimar, a desistir, a parar de fazer o que você mais gosta, o que você nasceu para fazer, que é adorar e bendizer o nome do Senhor. Cuidado com isso. Seja seletivo naquilo que você está lendo, assistindo, ouvindo, para você não ser corrompido nesses dias. A crise era tanta de Israel, que o povo que havia sido criado para adorar a Deus estava agora adorando falsos ídolos. Então, o primeiro ponto que eu quero abordar com você: haja ao invés de reagir. Na carta de Deus, ele nos ensina que ele nos ensina o que devemos fazer no meio dessas crises. Primeiro, edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei do seu fruto, tomai esposas e gerais filhos e filhas, tomai esposas para vossos filhos e vossas filhas, e marido para que tenham filhos e filhas, multiplicai-vos e não vos diminuais. Jeremias capítulo 29, versos 5 a 6. A ordem de Deus é de uma ação de continuidade. Eles deveriam orar para frente e não se abater diante da crise que eles enfrentavam ou que eles iriam passar. A Bíblia diz que não havia espaço para reações erradas e ruins. Deus queria que aquela nação, aquele povo
fosse um povo positivo, um povo que acreditasse, um povo que tivesse fé, um povo que exercesse a sua fé. Que Israel, irmãos, havia sido ministrado. Vários profetas, homens de Deus, haviam já trabalhado com Israel, e eles ouviram a palavra, mas não guardaram no coração, porque quando veio a crise, eles esqueceram. E no capítulo 28 de Jeremias, depois você vai lá em casa, a Bíblia diz que levantaram falsos profetas e começaram a desanimar o povo de Jerusalém, inclusive sacerdotes, inclusive alguns profetas e todo o povo. Então cuidado, cuide da sua vida espiritual, cuide do seu relacionamento com Deus. Como que eu cuido da minha vida espiritual? Alimentando o meu espírito. Como que se alimenta o espírito? Com oração, com jejum, com consagração, com meditação na palavra de Deus. Então nesses dias, meu irmão, a orientação e o conselho é: ore, jejue, medite na palavra de Deus, que Deus ele tem grandes coisas para fazer na sua vida e para fazer através da sua vida também, em nome de Jesus. Então, como Israel, eles padeceram, eles sofreram. Se nós não atentarmos, corremos o mesmo risco. Nós, como igreja, como filhos de Deus, não estamos isentos de sofrer. Eu disse na oração que eu fiz anterior que muitos cristãos foram contaminados e morreram. Você pode me dizer: pastor, mas o Senhor tem prazer na morte do justo. É verdade. Para eles que morreram, não é o fim, é o começo de uma nova vida. Mas e a família? E a família? Então cuide da sua vida, para que o Senhor também tenha prazer na sua morte, se caso ela acontecer nesses dias. Porque Ele só tem prazer na morte do justo, ou daquele que é justificado. Ele não tem prazer na morte do ímpio. A morte só é prazerosa para o Senhor quando ela é de um filho dele, de um servo. Pense nisso. Segundo ponto que eu quero abordar com vocês e quero compartilhar com a igreja nesta noite é ser biblicamente realista. Vamos ser realistas? Se você não usar máscara e não fizer o que está sendo orientado a fazer, você está correndo um grande risco de se contaminar e de contaminar alguém. Vamos viver a realidade? A realidade hoje é outra. Sabe os dias anteriores que a igreja estava aberta, que tínhamos liberdade para ir para o shopping, para ir para o cinema, para trabalhar, para reunir com a família, fazer o churrasco, comemorar os aniversários, fazer as festas, sabe? Passou esse tempo. Não é tempo disso mais. Vamos viver a realidade. A Bíblia nos ensina a viver a realidade. Israel não estava entendendo que eles agora estavam presos servindo a Nabucodonosor. Eles não estavam entendendo que a desobediência e a infidelidade os levaram àquela situação. A carta foi para abrir os olhos de Israel. A mensagem que recebemos de Deus é para abrir os nossos olhos. O povo vivia enganando a si mesmo, quando eles alimentavam seus corações com falsas esperanças, esperanças contrárias aos ensinos de Deus. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo. Jeremias 29:9. Deus já havia revelado que esse cativeiro duraria 70 anos, irmãos. Deus já havia falado o tempo que iria durar. Mesmo com a revelação de Deus, eles ainda acreditavam em falsos profetas. Você sabia que nós não somos diferentes? Mesmo com a revelação que temos de Deus, nós ainda damos ouvidos a falsos ensinos, a falsos profetas, a enganadores, a homens, a pessoas que estão buscando o seu próprio interesse. Então, irmãos, cuide da sua vida, cuide da sua vida espiritual, cuide do seu relacionamento com Deus. Israel, olha lá,
estava enganado ou sendo enganado pelos falsos ensinos. Espera aí, eles conheciam a palavra de Deus. A palavra era 70 anos irão durar. Mesmo assim estavam dando ouvido a falsos profetas, com falsas esperanças, confiando que iriam voltar, onde na verdade eles só iriam voltar quando o Senhor terminasse o tratamento. Deus tirou Israel de Jerusalém para tratar com Israel. Deus colocou você dentro da sua casa para tratar com você, para ensinar você. Deus arrumou um jeito de parar a nação, de parar a humanidade. Então que Deus tenha misericórdia de mim e de você, que possamos viver por fé e não por vista. Aquele povo, Deus chamou aquele povo para crer na palavra dele, não em falsas revelações, que apenas iriam levar a cenários ainda piores do que eles estavam vivendo. Precisamos aprender a crer no que Deus diz sobre as crises, sobre as situações de dificuldade que enfrentamos. Precisamos entender, precisamos crer nas promessas e não nos iludir com aquilo que não é verdade. Essa era a atitude importante, e essa é a atitude importante para que nós sejamos fortes para passar pela crise que Deus mesmo permitiu sobre nós. Que em nome de Jesus possamos entender a vontade de Deus, que em nome de Jesus possamos atentar à palavra de Deus, possamos entender que os planos e o propósito dele vai se cumprir em nossas vidas. Deus quer que você cada dia mais se relacione com ele, que você se aprofunde no conhecimento. Busque conhecimento, busque a revelação de Deus. Pare de viver revelação dos outros, revelação de outras pessoas, testemunhos de outras pessoas. Tenha o seu testemunho, tenha a sua revelação. Busque aquilo que Deus está falando com você na palavra. Não viva a fé do outro, viva a sua fé. Não viva as experiências dos outros, tenha a sua própria experiência com Ele, no nome de Jesus. O segundo ponto é ser realista. E o terceiro ponto é focar os nossos olhos na esperança. Apesar de uma crise difícil como essa, Deus deixa claro que ela tinha uma hora para acabar. Ele diz assim: diz o Senhor, logo que se cumprir para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Jeremias 29, 10. Deus tem propósito em nossas vidas. Ainda que passamos por crise, por dificuldade, enfrentamos desertos, Deus tem propósito em nossas vidas. Outro dia eu falei sobre o deserto aqui, quando Jesus é levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Deus tinha um propósito na vida de Jesus. Ele tem na minha vida e Ele tem na sua vida. Você precisa crer nisso, no nome de Jesus. Que Deus tem propósito na sua vida. E quando isso acontece, quando nós cremos nisso, nós vivemos por fé e não por vista. Aos Hebreus capítulo 11, verso 1 diz: tenha fé. Fala sobre a fé. Lá fala da fé, lá fala da esperança, da perseverança. Lá fala que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas das coisas que se esperam. Você pode não estar vendo o milagre, a solução, mas você precisa crer no milagre. Você precisa ter esperança de dias melhores. Você precisa acreditar que o Senhor está no controle, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Ele. Creia nisso, em nome de Jesus. Precisa crer que Deus está agindo de forma positiva nesses dias, que o que está acontecendo nesses dias é para nos fortalecer, é para nos sustentar. Precisamos crer que a bondade dEle e a misericórdia dEle, elas duram para sempre,
e são elas as causas de não sermos consumidos. Então, meu irmão, creia nessa palavra, creia nessa verdade. 3 pontos aqui para você relembrar. O primeiro é agir, não reagir. Você precisa de ação, não de reação. O segundo ponto é para você ser realista, porque a Bíblia nos ensina a ser realista. E o terceiro ponto é você focar os olhos na esperança. Conforme eu disse, vivemos por fé e não por vista. Creia que o milagre vai acontecer. Creia que Deus ele está no controle de tudo e que a sua vida está nas mãos dele. Creia no nome de Jesus. Esta é a palavra que eu tenho para compartilhar com os irmãos, com você nesta noite, neste dia, neste momento. Que você possa, em nome de Jesus, ser agraciado por Deus e que essa palavra possa frutificar e gerar em você, em nome de Jesus. Gostaria que você agora fechasse os seus olhos por um instante. Nós vamos estar orando ao Senhor neste momento. Pai, no nome de Jesus, eu quero entregar cada vida ao Senhor neste momento. Quero agradecer ao Senhor por essa palavra. Deus, muito obrigado. Que ela possa frutificar em nós, que ela possa germinar em nós, que ela possa dar fruto em nós, que ela possa produzir em nós, Pai, a 30, a 60, a 100 por um. Que outras vidas sejam alcançadas, ó Pai. Que no nome de Jesus, Tua palavra possa produzir em nós, que possamos ser mais atentos, que possamos agir ao invés de reagir, que possamos, ó Pai, viver biblicamente a realidade, que possamos focar, meu Pai, em Ti, na esperança que há no Senhor, na esperança que dias menores virão, na esperança que tudo vai passar, na esperança que o Senhor tem um plano e um propósito, e na hora certa, no momento determinado, pelo Senhor, isso vai passar, e as coisas se tornarão como antes, e por que não dizer, melhores, para a glória do Senhor. É a minha oração, e que eu te peço, em nome de Jesus, amém. Amém? Que Deus abençoe, que Deus possa agraciar todos vocês, em nome de Jesus. Sempre é bom compartilharmos a palavra de Deus e entendermos que Deus ele é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Deus abençoe em nome de Jesus.